Esta é a história que atravessa os séculos, um relato que desperta temor, fascínio e uma inquietação profunda em todos que o ouvem. Hoje, vamos mergulhar no mistério mais sombrio do livro do Apocalipse. Vamos desvendar o enigma dos 4 cavaleiros do fim dos tempos. Você já ouviu falar deles? Cavaleiros montados em criaturas apocalípticas, que cavalgam não apenas sobre a terra, mas sobre os medos mais profundos da humanidade. Mas quem são eles realmente? O que representam? E o mais importante, já estariam entre nós? Neste vídeo vamos explicar o que são os 4 cavaleiros. Vamos entender por que sua mensagem é mais urgente do que nunca. E finalmente, vamos descobrir como reconhecer os sinais da sua chegada, antes que seja tarde demais. Mas, antes de tudo, olhe ao redor. Guerras, fome, doenças, conflitos que parecem sem fim. Você realmente acha que tudo isso é apenas coincidência? Segundo o livro de Apocalipse, capítulo 6, os 4 cavaleiros surgem quando o Cordeiro, Cristo, começa a abrir os selos do juízo final. Cada selo revela uma nova realidade. E os 4 primeiros selos, eles não anunciam esperança, anunciam cavaleiros. O primeiro vem montado em um cavalo branco. Ele parece nobre. Traz um arco, mas nenhuma flecha. Coroa na cabeça. Aparentemente um herói. Mas será? Alguns estudiosos acreditam que este cavaleiro representa o engano, a falsa paz, governantes e sistemas que se apresentam como salvadores. Mas por trás de suas palavras doces, escondem ambição, manipulação, controle. Ele conquista sem guerra, mas sua conquista é silenciosamente mortal. Quantas vezes você já foi seduzido por promessas vazias? Quantas vezes acreditou em líderes que usaram a esperança como isca para instaurar o caos? Em seguida, o segundo cavaleiro surge. E este, ninguém consegue ignorar. Ele monta um cavalo vermelho como sangue, traz uma grande espada e a missão de tirar a paz da terra. Este é o cavaleiro da guerra. Seus passos ecoam nos bombardeios, nos tiros que cruzam fronteiras, nas famílias dilaceradas por conflitos políticos, ideológicos, religiosos. Ele transforma irmãos em inimigos, nações em sepulturas. Pense nas guerras que vivemos hoje. Será que ele já não cavalga entre nós? O terceiro cavaleiro é talvez o mais cruel. Vem montado em um cavalo preto e em sua mão uma balança. Parece inofensivo à primeira vista, mas ele representa a fome. O texto bíblico diz, uma medida de trigo por um denário. Ou seja, um dia inteiro de trabalho para comprar apenas um punhado de comida. Inflação, escassez, injustiça econômica. Milhões passam fome enquanto poucos se banqueteiam. Esse cavaleiro não mata com a espada, mas com a lenta agonia de um estômago vazio. E então vem o último, o 4º cavaleiro, montado em um cavalo amarelo esverdeado. O nome dele é Morte, e o inferno o segue. Ele é a consequência final de todos os outros, onde há engano, guerra, fome. Ele chega como resultado inevitável. Esse cavaleiro não escolhe idade, nem classe social, nem religião, e ele não vem sozinho. Ele traz pragas, pestes e o colapso total da humanidade. Agora me diga, será mesmo que tudo isso é simbólico? Ou estamos, neste exato momento, assistindo à abertura desses selos? Você sente a tensão no ar? Sente que o mundo está à beira de algo? Então prepare-se, porque isso foi apenas o começo. E quando você perceber que ele está dentro da sua casa, rastejando pelas suas redes sociais, sussurrando likes em seus ouvidos, transformando sua indignação em #vazia, já será tarde. O cavalo branco não cavalga, ele infecta. O segundo selo se abre, e com ele,
outro cavaleiro surge do véu do desconhecido. Este cavalga um cavalo vermelho como o sangue derramado no campo de batalha. Seu nome não é dito, mas sua missão é clara: tirar a paz da terra e fazer com que os homens matem uns aos outros. Ele carrega uma grande espada e, por onde passa, deixa atrás de si o som dos tambores da guerra, o choro das viúvas e o grito desesperado dos que clamam por justiça. Essa figura não é apenas um símbolo de batalhas entre nações. Ela representa a essência da violência humana, a quebra da convivência, a destruição causada pelo ódio, pela intolerância, pelo desejo insaciável de poder. Quantas guerras a humanidade já viveu? Guerras por terra, por petróleo, por religião, por orgulho. Esse cavaleiro cavalga não apenas entre tanques e soldados, mas também entre famílias dilaceradas, sociedades polarizadas, irmãos que já não se falam. Ele anda pelas ruas quando a intolerância explode em atos de ódio. Ele se senta nas mesas onde a paz deveria reinar. Mas reina o conflito. Quando olhamos ao nosso redor, será que ele já não está entre nós? O som de sua espada ressoa nas manchetes, nos crimes de ódio, na brutalidade gratuita, na guerra digital que invade nossos lares pelas redes sociais. Sua espada não é de aço, é de ódio acumulado. Ela corta cérebros antes de cortar corpos. Você já sentiu ela atravessar sua tela? Nos comentários cheios de veneno, nos grupos de vizinhos armados até os dentes, nas ruas, onde crianças ensaiam tiroteios em escolas. O Cavaleiro Vermelho não precisa de guerra nuclear. Ele já tem o seu ódio como arma. E o que é mais assustador, nós nos acostumamos a ele, aprendemos a conviver com sua presença, nos tornamos frios diante da dor alheia, cegos diante do sofrimento do outro. Mas o Apocalipse nos adverte: essa indiferença tem um preço. Quando o cavaleiro da guerra cavalga solto, a paz se torna um sussurro distante e o caos se instala onde deveria haver comunhão. A mensagem é dura, mas clara. A guerra começa no coração do homem. Se não vencermos os conflitos internos, se não escolhermos o caminho do perdão, se não calarmos o grito da violência dentro de nós, seremos apenas mais um campo de batalha em sua passagem. O terceiro cavaleiro se aproxima. O som metálico dos cascos ecoa novamente. O terceiro selo é rompido. E eis que surge o Cavaleiro Negro. Ele não traz uma espada, nem uma flecha. Em suas mãos carrega uma balança. Seu cavalo, de pelagem escura como a noite sem lua, avança sem pressa, mas com uma presença sufocante. Diferente dos dois anteriores, este cavaleiro não derrama sangue diretamente. Seu poder é mais sutil, mais perverso. Ele representa a fome. Mas não a fome comum, aquela que se satisfaz com pão ou água. O Cavaleiro Negro anuncia a fome sistêmica, o colapso do sustento, o desequilíbrio entre a abundância e a escassez. Ao surgir, uma voz celestial proclama: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Essa frase carrega um mistério inquietante. Na linguagem da época, 1 denário era o pagamento de um dia inteiro de trabalho. O anúncio profético revela que, sob o domínio deste cavaleiro, o trabalhador mal poderá comprar alimento suficiente para si, quanto mais para sua família, e ainda, produtos como azeite e vinho, símbolos de luxo e riqueza, permanecem intocados. O que isso quer nos dizer? Que a fome não atinge a todos igualmente. O Cavaleiro Negro revela a face mais cruel da desigualdade. Enquanto muitos morrem de inanição, outros banqueteiam-se nas alturas. Ele expõe um mundo onde o básico torna-se luxo e o luxo permanece blindado. É o sistema de injustiça elevado à sua forma mais perversa. Você já viu isso acontecer, não viu?
Pessoas trabalhando horas exaustivas e, mesmo assim, mal conseguindo sustentar os próprios filhos. Mercados inflacionados, crises de abastecimento, alimentos descartados aos montes por grandes empresas, enquanto milhares vasculham o lixo para sobreviver. Esse cavaleiro já está cavalgando entre nós. Ele não carrega grilhões, mas escraviza. Não aponta armas, mas mata aos poucos. Seu campo de batalha é o supermercado, a lavoura, o transporte de cargas, a manipulação de preços. Ele não se anuncia com trovões, mas com a fome silenciosa de uma criança que não tem forças para chorar. E mais, uma vez, somos forçados a olhar para dentro de nós. Será que somos cúmplices? Será que cruzamos os braços diante da injustiça cotidiana, achando que o problema é grande demais para nós? O Cavaleiro Negro nos confronta com perguntas difíceis. Ele nos força a ver que a fome não é apenas ausência de comida, é ausência de empatia, ausência de ação, ausência de justiça, mas ainda falta o mais temido de todos. Prepare-se, o próximo cavaleiro não pede permissão para entrar, ele invade. A fome não vem com urros, vem com sussurros de intestino se devorando, com mãos ossudas rasgando, sacos de lixo em becos escuros, com pais chorando enquanto vendem órgãos por um saco de arroz, e a balança, ela pesa a sua indiferença enquanto você joga comida fora. Mas e quanto ao segundo cavaleiro, o cavalo vermelho como o sangue? Seu cavaleiro carrega uma espada, e seu objetivo é claro: tirar a paz da terra. Esse segundo cavaleiro representa a guerra. Não apenas batalhas físicas entre nações, mas conflitos em todas as formas, civis, tribais, ideológicas, conflitos internos e externos que consomem sociedades por dentro e até lares, até almas. Você já sentiu um mundo mais tenso? Pessoas mais agressivas, discussões nas redes sociais que terminam em ódio, vizinhos que não se falam mais, famílias divididas por opiniões. Isso não é apenas acaso, é o Cavaleiro Vermelho cavalgando, tirando a paz, não apenas das nações, mas dos corações. A profecia não fala apenas de exércitos, ela fala de um espírito de conflito, uma atmosfera global de discórdia, onde a espada não está apenas nas mãos, mas nas palavras. E a espada corta amizades, corta alianças, corta esperanças. A chegada desse cavaleiro nos lembra que a guerra não começa com tiros, começa com ressentimentos, com o orgulho ferido, com a recusa em perdoar. E depois dele, o terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto como a noite. Na mão ele segura uma balança, uma imagem simbólica e ao mesmo tempo assustadora. Este é o Cavaleiro da Fome, e ele representa a escassez, a miséria, a desigualdade que devasta populações silenciosamente. A balança em sua mão aponta para o comércio injusto, grãos pesados como o ouro, comida básica se tornando inacessível. Enquanto poucos acumulam riquezas, muitos se afundam na miséria. Você já viu isso? Mercados cheios de comida, mas milhões passando fome. Desperdício de toneladas de alimentos, enquanto crianças desnutridas morrem nos braços de mães desesperadas. O Cavaleiro da Fome não anuncia sua chegada com gritos, mas com silêncios, com estômagos roncando à noite, com olhos fundos, com corpos que definham, e a balança continua a pesar, continua a julgar, continua a denunciar o mundo desequilibrado. Você sente isso? O aumento no preço de alimentos, a dificuldade crescente de manter o básico em casa. Esse cavaleiro já está cavalgando entre nós. E então vem o último deles, o mais temido, aquele cujo nome provoca calafrios. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, uma cor entre o verde da decomposição e o branco da morte. O nome do cavaleiro é Morte, e atrás dele vem o inferno.
Esse não é apenas um ceifador de corpos. É um espírito de destruição total. Ele carrega consigo doenças, epidemias, tragédias em massa. É a sombra final, a etapa derradeira da decadência humana. Mas há algo mais, algo que muitos ignoram. Esses 4 cavaleiros não são monstros mitológicos. Eles são manifestações do próprio comportamento humano. São frutos de nossas escolhas. São consequência de nossa corrupção. A guerra nasce do orgulho. A fome nasce da ganância. A morte, da indiferença. Eles cavalgam, mas quem os convoca? Somos nós. E quando você entende isso, quando essa verdade penetra fundo, você percebe que o Apocalipse não é apenas um futuro distante, mas um espelho do presente. A pergunta que fica é: você está pronto para encarar essa realidade? Ele não vem sozinho, traz cheiro de necrotério em hospitais superlotados, sussurros de ventiladores mecânicos desligados por falta de dinheiro, cadáveres empilhados em caminhões frigoríficos. E o pior, você nem ouvirá os cascos do cavalo, só o silêncio do seu último check-up adiado. Quando o 4º cavaleiro desaparece no horizonte, um silêncio profundo se abate sobre o céu. Não é um silêncio qualquer. É o tipo de silêncio que antecede uma tempestade devastadora, que cala os ventos e congela os corações. No livro do Apocalipse, esse momento é descrito como um intervalo entre a abertura dos selos e o toque das trombetas, como se o próprio céu segurasse a respiração diante do que está prestes a acontecer. Os 4 cavaleiros vieram e deixaram para trás destruição, medo e caos. Mas agora, o mundo encara o eco do que restou, o vazio, a devastação sem voz. Os sobreviventes vagam entre ruínas, olhos perdidos, esperanças enterradas nos escombros e uma pergunta martela no pensamento de cada alma: o que vem depois disso? É nesse ponto da profecia que o julgamento toma forma. De acordo com o texto sagrado, os 7 selos são apenas o começo. Após os cavaleiros, vêm as trombetas e cada uma delas anuncia uma nova fase do sofrimento humano. Pragas, terremotos, escuridão total, a queda de estrelas, a terra geme, a natureza se rebela. O céu, outrora azul e sereno, agora parece um campo de batalha espiritual. Um palco onde forças além da compreensão humana disputam a alma da criação. A cada nova revelação, o Apocalipse nos empurra para uma verdade incômoda. Não se trata apenas de prever o fim do mundo, mas de confrontar o próprio coração humano. Estamos preparados? Vivemos como se o juízo fosse apenas um mito distante, como se o amanhã estivesse garantido. Mas o Apocalipse grita em nossa consciência: o fim é real e está mais próximo do que imaginamos. Muitos tentam racionalizar, outros ignoram, alguns zombam, mas em cada canto do mundo, sinais surgem: fome, guerras, epidemias, desastres naturais cada vez mais intensos. Coincidência? Ou um chamado divino para acordarmos antes que o último selo seja quebrado? O julgamento final, segundo as Escrituras, não é apenas um ato de punição, é também um ato de justiça. É o momento onde tudo será revelado, onde os que causaram dor responderão e os que foram fiéis receberão consolo eterno. A balança da eternidade será ajustada e ninguém escapará do peso de suas escolhas. Você já parou para pensar que o Apocalipse não é apenas uma profecia, mas um espelho onde vemos nossa própria decadência e, ao mesmo tempo, nossa chance de redenção? É por isso que o silêncio do céu é mais aterrorizante do que o som das trombetas, porque nele está contido tudo o que ainda não foi dito, tudo o que ainda pode mudar ou se perder para sempre.
No fim das contas, não se trata apenas do fim do mundo, se trata do fim da ilusão, da queda da máscara e do confronto inevitável com a verdade. Esse silêncio é o grito abafado de um planeta morrendo. É o som da sua respiração presa quando a notícia do míssil chegar. É o último "eu te amo" não dito antes do colapso. E quando ele quebrar, até os anjos cobrirão os ouvidos. E assim, no final de tudo, nos vemos diante de uma visão profética que continua a ecoar por séculos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não são apenas figuras simbólicas de um passado distante. Eles são reflexos vivos de realidades que se repetem. A fome, a guerra, a morte e a ilusão da conquista a qualquer custo nos assombram até hoje. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que nos interpela como humanidade. Esses cavaleiros não anunciam apenas o fim do mundo. Eles nos alertam sobre o fim da moral, do amor, da empatia, do senso de comunidade, quando cada um de nós se fecha em si mesmo, ignorando a dor do outro. O som dos cascos desses cavalos começa a ecoar mais alto. A verdadeira batalha não acontece nas planícies de uma guerra profética, mas dentro de cada coração humano, no silêncio das escolhas diárias, no que toleramos, no que ignoramos, no que justificamos. O Apocalipse não é apenas um destino, é um aviso, é a última oportunidade de despertar. E talvez, apenas talvez, a mensagem oculta por trás desses cavaleiros seja que o fim pode ser evitado se houver mudança, se houver arrependimento, se houver esperança. A Bíblia não nos entrega a revelação do fim para nos desesperar. Ela revela o fim para que possamos reescrever o meio. E você? O que fará com esse conhecimento? Vai ignorar, como tantos já fizeram antes? Ou vai refletir e buscar algo maior que você mesmo? Porque no final, a maior profecia não é aquela que prevê o fim do mundo, mas a que transforma um único coração. E através dele, pode mudar tudo. Os cavaleiros já estão aqui. O branco está no seu celular, o vermelho no seu ódio gratuito, o preto na sua conta bancária, o pálido no seu medo de morrer sozinho. E quando você fechar este vídeo, ouça os cascos atrás da sua porta. Eles não batem, arranham a madeira. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.